aproveitando porque a S Brasil, e o Bruno tá lembrando aí, que divulgou, acho que foi dividendo, não foi, Bruno, de 0,07 centavos por ação, me lembro. E eu tenho observado desde o início desse ano para cá, muita gente querendo vender as ações de S Brasil, algumas outras pessoas já venderam. Se você entrar nos calls a cada 3 meses da divulgação de resultados, você ia ver os executivos sempre repetindo que a empresa estava conciliando o crescimento dela em novos projetos, Tucano e por aí vai, finalizando esses projetos e também tentando pagar dividendos. Proventos esses, pouquinhos. Eu acho que esse negócio de você trocar uma empresa é tão perigoso, cara. Vou ser com vocês. Quem tá falando aqui com vocês é uma pessoa que já trocou a empresa pra caramba e, ó, vou te dizer um negócio, eu me arrependi de todas. Primeiro, você tem que entender por que você comprou a AES. Foi porque o Barsi comprou? Seja sincero. Tem muita gente que eu acho que compra porque o Barsi tá comprando. Isso é um erro gigantesco, não? Mas deixa eu puxar um aqui que eu lembrei agora, que é do Túlio, né? Que o Túlio falou aí, lógico, não, aqui eu não dou nenhuma recomendação de compra ou venda, tá, pessoal? Mas aproveitando porque a S Brasil, e o Bruno tá lembrando aí, que divulgou, acho que foi dividendo, não foi, Bruno, de 0,07 centavos por ação, me lembro. Foi. Tá, até decorei. Então, muita gente ficou, né? E o Fábio, eu gosto muito do que o Fábio fala da história de você deixar uma empresa na carteira e fazer aniversário, literalmente, com essa empresa. Por que que você comprou essa empresa? Por que que ela está na sua carteira de investimento? Qual o motivo e por aí vai. E eu tenho observado desde o início desse ano para cá, muita gente querendo vender as ações de S Brasil, algumas outras pessoas já venderam, aí depois quer mudar para a CEMIG, da CEMIG quer mudar para a TRPL4, quer mudar para a Taesa e por aí vai. E faz essa salada toda. Então, Túlio, te respondendo, a reflexão que eu sempre faço é o seguinte: se você até pegar nos pregões passados e até por dentro do AGF, eu sempre falava, se você estivesse comprando a S Brasil apenas e exclusivamente por conta do dividendo, provavelmente esse investidor iria se frustrar. Se você pegar lá o histórico, até na plataforma do AGF, de final de 2021 até agora, os dividendos de S Brasil não eram expressivos. Se você entrar nos calls a cada 3 meses da divulgação de resultados, você ia ver os executivos sempre repetindo que a empresa estava conciliando o crescimento dela em novos projetos, Tucano e por aí vai, finalizando esses projetos e também tentando pagar dividendos. Proventos esses, pouquinhos. Então, por que que você colocou a S Brasil na carteira de investimento? Ela perdeu o fundamento? Se faz esse questionamento. Aí, se vale a pena entrar CEMIG ou não, eu vou deixar para o Bruno responder. Você tem acompanhado o CEMIG, Bruno? Olha, eu acho que assim, na nossa carteira, quando a gente pensa em jeito Barsi de investir, por que que você vai tirar alguma coisa da sua carteira? Eu sempre gosto de colocar aquela pergunta: esse ativo te aproxima ou te afasta dos seus objetivos? É só isso. Se você entender que você ainda acredita na AES Brasil, é um momento pontual, apenas conturbado, que ela está dando conta de reduzir a alavancagem, você sabe que vai vir dividendo minguado. E é só por um tempo. Mas ela perdeu o fundamento? Se não perdeu, não tem por que tirar da carteira. Então, acho que o grande ponto aqui é entender os motivos que te levam a fazer alguma troca. Pô, Bruno, mas alguém pode fazer uma troca de uma empresa previdenciária por outra? Eu já acho essa história um pouco esquisita. Não sei se o Fabião vai concordar comigo, porque empresa previdenciária, é claro, é empresa boa, com histórico, resiliente, governança, com uma política clara e tudo mais. Ela perder todas essas características é muito difícil. E aí, independentemente se você vai colocar a CEMIG, se você vai colocar a Auren ou qualquer outra empresa, às vezes, talvez faça sentido você pensar assim, pô, eu vou sair de uma posição previdenciária, por que que eu não deixo ela quietinha no canto, se os fundamentos estão preservados, e eu começo uma posição em uma nova empresa? Aí, porque, Van, você pensa o seguinte, menos é mais. Ficar girando carteira é quase receita para fracasso. Então, para tirar algum ativo da minha carteira, mas assim, tem que acontecer quase que um hecatombe, que para entrar já foi muito difícil. Para sair, então, nossa senhora. Então, assim, se ele vai querer ser amigo ou não, tem que também entender, aproxima ou afasta dos objetivos. E por aí vai. Acho que tudo isso aí fica muito claro quando a gente entende o nosso propósito. Você concorda, Fabião, com isso? Eu acho que esse negócio de você trocar uma empresa é tão perigoso, cara. Vou ser com vocês. Quem tá falando aqui com vocês é uma pessoa que já trocou a empresa pra caramba e, ó, eu vou te dizer um negócio, eu me arrependi de todas. Absolutamente todas.
Então, as pessoas falam, por exemplo, inclusive dos meus erros, tá, pessoal? Eu comprei Paranapanema, por exemplo, e troquei Paranapanema quando eu identifiquei qual foi meu erro, que foi ter comprado porque o Barça tinha comprado, basicamente. Isso é um baita de um erro. Eu comprar porque alguém tem uma ação. Eu comprei no embalo, basicamente. Eu fui visitar a empresa, tudo certinho. Fui eu, o Felipe, a Lulu, a gente foi lá para Dias Dávila visitar a empresa e tal. Uma das coisas que eu não gosto em visitar a empresa é que você fica encantado. Ninguém vai mostrar os podres da empresa. Eu já percebi. É verdade. Toda empresa que eu fui na minha vida, ninguém mostrava os podres, só mostravam coisa boa, aí você fica meio tentado em comprar. Então, eu sei que eu sou uma voz meio que dissonante nisso, mas eu não gosto muito de visitar a empresa. Mas, enfim, cada um tem uma opinião e tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas assim, pessoal, via de regra, eu acredito que o que o Brunão e a Van falaram combinado é uma forma bem cirúrgica de você ver o mercado. Por quê? Primeiro, você tem que entender o porquê que você comprou a AES. Foi porque o Barsi comprou? Seja sincero. Tem muita gente que eu acho que compra porque o Barsi está comprando. Isso é um erro gigantesco. Não só o Barsi, o Fábio, o Brunão, a Van, a Lu, o Felipe. Ah, eles compraram tal ação, você vai lá e compra. O Jean, tá errado. Tá errado, pessoal. Errado. É você quem vai desfrutar das partes boas e ruins de ter determinada ação. Por isso você tem que entender o que você está fazendo. Então, esse é o erro número 1. Esse é o erro principal. Eu acho que você pode ter... Quando você fala assim, vou vender a S para trocar por uma outra empresa, o que pode acontecer é, de alguma forma, essa empresa que você vendeu subir para caramba e a que você comprou cair para caramba. Isso vai dar uma dor que, olha... Mas dói, viu? Dói. E quem está te falando isso é quem já fez isso e doeu. Por quê? Porque a ação hoje, por exemplo, no caso da S, ela está caindo porque as pessoas estão com um horizonte, assim, uma perspectiva de horizonte de longo prazo ruim em relação a ela. Ela está querendo vender os ativos dela aqui no Brasil. Então, obviamente, está todo mundo achando que ela é ruim, péssima, vai acabar e ela cai. Tá. Acontece que se tiver alguma notícia muito boa amanhã de alguma empresa que fala, tá bom, vou pagar R$ 25 por cada ação da S, adivinha o que vai acontecer amanhã na S? 25 pau e você deixou de ganhar tudo isso e você trocou de ação, pulou. Cara, é péssimo. Eu quero dizer que o sentimento é horrível. Eu já falo, eu falo isso, já passei, por exemplo, com o Banco Nossa Caixa. Eu não vendi, mas por pouco eu não vendi, por muito pouco, porque ficou muito tempo sem pagar dividendo, e do dia para a noite, ela de R$ 15 foi para R$ 75. Eu estou dizendo do dia para da noite para o dia, assim, de fato, tá, pessoal? Isso realmente aconteceu. Ela estava, imagina numa noite a ação fechar R$ 15, passou sábado, domingo, segunda e terça, era um feriado e tal. No dia seguinte abriu R$ 75. Aconteceu com a nossa caixa. Por pouco eu não vendi, mas eu ia ter uma dor. E fiz isso com a Vale de novo. Eu fiz com a Vale, né? Eu já contei essa história pessoal, eu posso depois eu conto de novo, mas eu fiz isso de novo. E o que eu percebi nisso tudo? Que se eu tivesse segurado todas as empresas que eu comprei, porque eram boas empresas, uma ou outra, talvez eu tivesse me enganado, mas no geral, se eu tivesse segurado tudo, eu teria me saído muito melhor do que se eu tivesse vendido. Tem muita gente que fala, por exemplo, pessoal, que o Bitcoin é ilimitado, né? Aliás, é limitado, né? Limitado. O pessoal fala, não, compra porque é limitado, vai acabar. Deixa eu dar uma novidade para vocês, pessoal. As ações também são. Não tem ação ilimitada para você comprar do Banco do Brasil, do Bradesco, da Itaú. Bem pensado. São limitadas também. Você vai comprar um Banco do Brasil lá, cara, ó, você tem 5,6 bilhões de ações, 2,8 é do governo, mais 1 ponto alguma coisa de fundo, você tem lá 1,2 para você comprar e acabou, é aquilo. Então, pessoal, qual que é o grande ensinamento que eu tive que eu posso passar para vocês, se fizer sentido para vocês, tá, pessoal? Comprem ações que vocês gostem, que vocês já estudaram e acumulem. Acumulem as ações. Você tá meio assim de comprar mais a essa, tal, mantenha ela lá e compra outra. Começa a comprar outra, acabou, tá tudo certo, tá bom? Para vocês não passarem essa dor que eu já passei, eu posso segurar para vocês que dói, dói muito.